Eu trabalho como frentista num posto de combustível à beira da BR-116, em Minas Gerais. Fica numa parte meio esquecida da estrada, entre dois municípios pequenos que pouca gente conhece. O turno da madrugada sempre foi tranquilo demais. Carros raramente param depois da meia-noite, e o silêncio que paira no ar tem um peso estranho, como se a noite ali nunca estivesse realmente vazia. O posto em si é velho. As bombas fazem um barulho metálico quando ligam, e os letreiros de neon piscam como se estivessem tentando dar seu último suspiro. Às vezes, a luz do banheiro apaga sozinha e volta do nada, mas sempre achei que era só coisa de instalação. Elétrica ruim, sabe? Meu parceiro de turno era o seu Amaro, um senhor já perto da aposentadoria, sempre calado, que ficava na conveniência dormindo com um radinho de pilha ligado baixinho. Eu passava a maior parte do tempo fora, andando entre as bombas, fumando escondido. Foi numa dessas noites comuns, de silêncio sufocante e vento seco, que eu vi ele pela primeira vez. Era por volta das 2 da manhã, quando notei um vulto parado do outro lado da estrada. Pensei que fosse um caminhoneiro mijando no mato, mas o jeito como ele estava parado tinha algo estranho. Não se mexia, só ficava ali, olhando. A princípio, ignorei. Voltei a andar entre as bombas, tentando não pensar besteira. Mas quando olhei de novo, o vulto estava mais perto. Do outro lado do acostamento agora, silencioso, parado, o rosto coberto por algo como um capuz, ou talvez o cabelo longo escondendo tudo. Amaro, você viu aquilo? Perguntei, entrando na conveniência. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos sonolentos. O quê? Um cara ali fora. Tá me encarando faz um tempo. Seu Amaro se levantou devagar com aquele jeitão de quem já viu coisa demais na vida. Olhou pela janela. Não tem ninguém, rapaz. Voltei lá fora e, de fato, nada. A estrada vazia. Só o som do vento cortando os galhos secos da árvore mais próxima. Mas naquela mesma noite, por volta das 4 da manhã, ele apareceu de novo. Dessa vez, mais perto. No pátio do posto, o rosto ainda coberto. Parado, como se não respirasse. Eu gritei, dei um passo para trás, quase tropecei na bomba 2. "Oh, quem é você, caralho?" Sem resposta. Pisquei e ele sumiu. Quando contei para o seu Amaro, ele me olhou sério por um instante. Se começar a ver esse homem sempre no mesmo horário, sai do turno da madrugada. A forma como ele disse aquilo me gelou por dentro. As noites seguintes foram um inferno. Toda madrugada, entre 2 da manhã e 4 da manhã, ele aparecia. Às vezes longe, às vezes tão perto que eu podia ouvir o rangido do cascalho sob seus pés. Mas ele nunca falava, nunca se movia, só me encarava. Comecei a gravar com meu celular. Mas quando revisava os vídeos no dia seguinte, só dava para ouvir minha voz nervosa, o som da estrada e nada mais. Nenhuma imagem dele. Na 4ª noite, eu tentei fazer algo diferente. Peguei uma lanterna e quando ele apareceu perto da bomba, 3, corri até lá com a luz apontada bem na cara dele, mas não tinha rosto, nem pele. Era como se uma sombra tivesse vestido um macacão humano, meio rasgado, meio queimado. Ele ergueu o braço. E juro por Deus, eu sentia dor, não física, mas algo dentro de mim. Uma tristeza profunda, uma dor que parecia antiga, enraizada. Como se tudo que era bom tivesse sido arrancado de mim naquele segundo. Caí de joelhos. Não conseguia respirar. Foi quando o seu Amaro apareceu atrás de mim com um terço enrolado na mão e começou a rezar alto. A figura recuou. Deu 2 passos para trás e desapareceu na escuridão da estrada. Eu chorei como criança. Depois daquela noite, pedi para trocar de horário. Nunca mais voltei ao turno da madrugada. O seu Amaro se aposentou no mês seguinte. No dia da despedida, ele me puxou num canto e disse: "Você não é o primeiro a ver esse homem, e não vai ser o último.
Ele aparece só para quem está prestes a perder alguma coisa muito importante. Não entendi o que ele quis dizer, mas 3 semanas depois, meu irmão mais novo morreu num acidente justamente na BR-116, na mesma altura do posto. Aquilo me destruiu e me fez entender a dor que senti quando encarei aquele ser de perto. Hoje eu trabalho num posto diferente, numa área mais urbana, mais movimentada. Mas toda vez que passo por um trecho vazio da estrada, sinto um arrepio subir pela espinha. Às vezes sonho com ele, a figura parada no escuro, o rosto vazio, a dor silenciosa. E nesses sonhos, ele não está mais do outro lado da estrada, ele está vindo em minha direção. Me chamo Marcelo. Sou mestre de obras há mais de 15 anos. Já trabalhei em todo tipo de lugar. Construção de prédio, estrada, escola, até cemitério. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele maldito posto, no interior de Minas Gerais. Era outubro do ano passado, quando recebi a proposta de reformar um antigo posto abandonado na saída de Itamonte, quase na divisa com o Rio. O dono era um investidor de São Paulo que queria transformar o local em um pit stop moderno para viajantes da BR-354. O posto estava fechado desde os anos 90, mas o terreno era grande e a localização estratégica. A equipe era pequena. Eu, mais 4 pedreiros e um eletricista. Chegamos numa manhã nublada com o céu meio esverdeado, daquele tipo que parece que vai chover o dia inteiro. Mas não chove nunca. O mato tomava conta de tudo e os vidros da lojinha de conveniência estavam estilhaçados. O cheiro ali era estranho, não só de óleo e ferrugem. Tinha algo mais, como carne podre misturada com terra molhada. Começamos os trabalhos de limpeza e demolição, derrubando partes da antiga estrutura. Foi no 3º dia que um dos rapazes, o Leandro, encontrou o que parecia ser uma tampa de concreto escondida sob a bomba número 3. Era grossa, redonda, com uma argola de ferro no centro. Nenhum de nós fazia ideia do que era aquilo. Será que é uma cisterna? Alguém sugeriu. Ou uma fossa, outro falou. Mas quando levantamos a tampa, com cordas e muito esforço, vimos que não era nada disso. Era um poço, fundo, escuro, e o ar que saiu dali parecia vivo. Dava para sentir uma presença junto com o fedor, como se a gente tivesse acordado alguma coisa. Durante o dia, ninguém falou muito sobre o que viu ali. Mas naquela noite, no alojamento improvisado que montamos num trailer, o Leandro não parava de dizer que tinha escutado vozes dentro da cabeça desde que olhou para o fundo do poço. Tinha uma mulher, ela sussurrou meu nome, ele disse. Você tá doido, cara, respondi. Deve ter sido o gás que saiu dali, sei lá. Mas eu tava mentindo pra mim mesmo. Porque quando fui dormir, tive um pesadelo horrível. Sonhei que alguém me puxava pelos pés pra dentro do buraco. No sonho, eu olhava pra cima e via o Leandro tampando a abertura, sorrindo. No dia seguinte, ele não apareceu na obra. Achamos que ele tinha ido embora, abandonado o serviço. Mas à tarde, encontramos a bota dele dentro do poço. Só a bota, suja de lama com a meia ainda dentro. Chamamos a polícia. 2 dias depois vieram os bombeiros. Fizeram buscas com cordas e lanternas, mas disseram que o poço era muito profundo, instável e que não encontraram nada. Nada. Nem sinal de água, nem corpo, nem fim. Como se o buraco fosse sem fundo. Depois disso, os caras da equipe começaram a desistir um por um. Primeiro o Carlos, depois o Fábio. Alegaram doença na família, outros compromissos, mas eu vi o medo no rosto deles. Eu mesmo pensei em largar tudo. Mas o investidor de São Paulo aumentou o pagamento e a ganância falou mais alto. Continuei o trabalho com a ajuda de 2 rapazes da cidade. Mas o clima mudou completamente. O tempo parou de seguir lógica. O céu ficou permanentemente cinza.
Os relógios começaram a atrasar. Animais mortos apareciam perto da bomba 3 todos os dias. Gatos, passarinhos, até um cachorro, como se alguma coisa estivesse atraindo eles ali e depois sugando a vida deles. Uma noite fui sozinho até o poço. Algo me puxava como se eu tivesse hipnotizado. Levei uma lanterna potente e amarrei uma pedra com uma corda de 30 metros. Soltei a pedra e contei os segundos. Ela nunca bateu no fundo. Foi então que vi. Não no fundo, mas nas paredes. Rostos humanos esculpidos na pedra, se mexendo lentamente. Eles não piscavam, só abriam a boca como se gritassem, mas nenhum som saía. Fugi dali. Tranquei o trailer, liguei o rádio no último volume e tentei dormir. Mas às 2h10 da madrugada o rádio desligou sozinho. E então ouvi batidas na porta, baixas, rítmicas, como uma contagem. 1, 2, 3. Peguei uma marreta e abri a porta com tudo. Não tinha ninguém, mas no chão havia pegadas descalças, vindas do poço até o meu trailer. Molhadas, finas, como se uma criança tivesse andado na lama. No dia seguinte, desisti de tudo. Fui até a delegacia de Itamonte, contei tudo. O policial só balançou a cabeça e disse: "Esse posto já tentaram reabrir 3 vezes. Toda vez alguém desaparece. O dono original, você sabia que ele sumiu em 1996? Última vez que foi visto estava mexendo exatamente nesse lugar aí que você falou, na bomba 3. Eu saí da cidade naquela mesma tarde. Recebi parte do pagamento e nunca mais voltei, mas a história não acabou. Na semana passada, recebi uma mensagem no meu celular. Número desconhecido. Só dizia: Leandro também sonhou com você. Estamos te esperando." Faziam exatos 6 meses que eu tinha assumido o turno da madrugada no posto Costa Verde. Fica na BR-445, entre Londrina e Tamarana, bem no meio do nada. De dia, o movimento até era decente, mas depois das 11 da noite, só grilo, vento e escuridão. E às vezes caminhoneiro chapado querendo café. Era um trampo solitário, mas o dinheiro compensava. Tinha quem recusasse o turno só por medo. A lenda do Gol Branco já circulava por lá fazia anos, mas ninguém falava com muitos detalhes. Só soltavam frases tipo: "Você vai entender quando for tarde demais", ou "Se ver o carro, entra e fecha a loja". Eu achava que era só zoeira de frentista veterano querendo assustar novato, até o dia em que eu vi com meus próprios olhos. Era uma madrugada comum de quinta-feira, 2h20 da madrugada. O frio era tanto que minha respiração saía em nuvens. Estava escutando música no fone e organizando umas garrafas de água mineral quando reparei numa coisa estranha. O sensor da bomba 4 acendeu sozinho. Achei que fosse pane, mas logo ouvi o som de pneus no asfalto. Um Gol bolinha branco, ano 97 ou 98, entrou no pátio. Lento, bem devagar. Não ligava farol. Os vidros escuros impediam de ver o interior. Ele parou bem alinhado com a bomba. Fui até lá, normal. Bati no vidro. Nada. Tentei olhar para dentro, mas não dava para ver ninguém. Achei que o motorista podia estar dormindo ou passando mal. Dei a volta e... nada. O carro estava vazio. Nenhuma alma no volante. Dei um passo para trás, confuso. Olhei em volta, esperando alguém sair do banheiro ou da conveniência. Voltei para o carro, vazio, mas estava ligado. O motor funcionando, a marcha no neutro e o freio de mão puxado, sem motorista. A coisa mais bizarra foi o cheiro que veio de dentro quando eu abri a porta. Mofo, gasolina velha e ferro queimado. Um fedor que grudou na roupa antes que eu fizesse qualquer coisa. O carro desligou sozinho. A chave girou no contato sem ninguém ali. Em seguida, ele andou em ré devagar, virou sozinho e foi embora. Ninguém ao volante. Nenhum som além do motor. E o relógio da bomba piscava. 3h47 da madrugada. Na noite seguinte, às 3h47 da madrugada em ponto,
Ele voltou. Mesmo carro, mesmo barulho de motor fraco, mesma bomba. Dessa vez, eu não fui até lá. Fiquei só observando de longe, encostado na porta da loja. Ele parou, ficou ali por uns 5 minutos e foi embora. Sozinho, isso se repetiu por 4 dias seguidos. No 5º dia, chamei o Rony, outro frentista antigo do posto. Contei tudo. Ele ficou pálido. É o mesmo horário? 3h40. E 7? Sempre. Ele suspirou e tirou uma carteira de cigarro do bolso. Meu irmão morreu aqui nesse horário. Era ele quem fazia esse turno antes de você. O quê? Em 2016. Disseram que ele dormiu no volante. Bateu num caminhão. Mas tinha coisa errada. O carro foi achado em linha reta, sem marcas de freio. Como se tivesse ido sozinho. E sabe, qual carro ele dirigia? Gol branco. Rony assentiu. Depois que ele morreu, começaram a ver esse carro vindo até aqui, sempre no mesmo horário. Quem tentava entrar nele, ouvia vozes. Gente que enlouqueceu. Um frentista até desapareceu. Fiquei gelado. O Rony me encarou. Se ele aparecer de novo, não se aproxima, nem tenta abrir. Só entra na loja e reza. Na sexta noite, algo diferente aconteceu. 3h47. O Gol entrou no pátio, mas dessa vez os faróis estavam acesos. Piscavam como se estivessem sinalizando algo. Eu travei, mas minha curiosidade foi mais forte que o medo. Fui até o carro, devagar. A cada passo, meu corpo gritava para voltar, mas algo me puxava para frente. Quando cheguei perto, ouvi uma voz baixa, vindo de dentro do rádio. Ajuda, não consigo sair. Era como um sussurro distorcido, preso. Eu tremia, mas abri a porta. O carro desligou sozinho. O rádio chiava, o painel apagou e o cheiro, o mesmo cheiro horrível de antes. Sentei no banco do motorista e aí tudo apagou. Quando acordei, estava fora do carro, no chão do pátio com o nariz sangrando. O Gol já não estava. E no meu braço tinha uma marca. Como de cinto de segurança, eu não tinha colocado cinto algum. No bolso do meu uniforme, encontrei um chaveiro, uma cruz metálica com as letras RS gravadas. Rony Silva. Desde aquela noite, o Gol não voltou mais. O Rony se demitiu logo depois. Disse que ia embora para o norte do país, sumir do mapa. Antes de partir, me entregou uma foto antiga. Era ele, o irmão, e um carro idêntico ao que vinha no posto. Você viu mais do que devia, ele disse. E agora ele sabe quem você é. Hoje em dia, trabalho em outro posto, mais perto do centro de Londrina. Mas todas as madrugadas acordo, às 3h47 em ponto. Sempre suando frio, sempre ouvindo no fundo da minha cabeça aquela voz. Ajuda, não consigo sair. E às vezes, só às vezes, quando olho pela janela, vejo faróis lá longe, no fim da rua, vindo devagar. Tudo começou depois de um show que fomos no interior de São Paulo. Era feriado prolongado e eu, minha namorada Aline, meu primo Daniel e a Vanessa, amiga da Aline, decidimos aproveitar para fazer algo diferente. Alugamos um carro e fomos curtir o som de uma banda indie que a Aline adorava. O show foi ótimo, mas saímos tarde. Já passava das 2 da manhã quando pegamos a estrada de volta para São Paulo. Eu estava dirigindo e a Aline ao meu lado. Os outros 2 dormiam no banco de trás, exaustos. A rodovia estava deserta. Nenhum carro, nenhum farol. Só o som dos pneus no asfalto e o rádio tocando umas músicas baixinho. Estávamos perto de uma bifurcação quando percebi que o marcador de combustível estava no vermelho. Caraca, esqueci de abastecer antes de sair. Murmurei, já preocupado. Aline olhou o GPS. Nenhum posto por perto. Até o sinal começou a falhar. Foi quando, como se tivesse surgido do nada, vimos uma placa à direita. Posto Mirante. 800 metros. A seta indicava uma estradinha de terra,
mal iluminada, ladeada por árvores secas. Achei estranho um posto estar tão escondido assim, mas não tinha muita opção. Virei, o lugar parecia saído de um filme antigo. Um letreiro enferrujado, com lâmpadas fracas piscando. As bombas de gasolina eram daquelas antigas, com ponteiro. Atrás delas, uma lojinha com a luz interna apagada. Mas o mais esquisito estava funcionando. As luzes da bomba estavam acesas e uma figura apareceu do lado da bomba. Um frentista magro, alto demais, usando um uniforme branco manchado de graxa. O rosto dele estava parcialmente coberto por um boné e óculos escuros. No meio da madrugada, baixei o vidro. Completa, por favor. Ele não disse nada. Só assentiu lentamente com a cabeça e começou a abastecer. O barulho do combustível entrando no tanque parecia mais denso, como se estivesse enchendo um poço e não um carro. Foi então que o Daniel acordou e olhou em volta. Que lugar é esse? Parece cenário de terror, mano. Tentei rir, mas estava tenso. Olhei para o rosto do frentista novamente, tentando disfarçar. A pele dele parecia fina demais, quase translúcida. Vocês viram que esse posto não estava no GPS? Aline sussurrou. Nem no mapa. Eu chequei. O frentista parou de abastecer. O ponteiro marcou cheio, mas ele não tirou a mangueira. Só ficou parado, olhando para o carro. Eu abri a carteira e entreguei uma nota de 100. Ele pegou e cheirou o dinheiro. Sangue novo, ele murmurou. A voz era rouca, quase um sopro. O quê? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas girou lentamente e apontou para a lojinha. As luzes internas se acenderam, mas não com lâmpadas. Pareciam lamparinas tremendo. Aproveitem o lanche. Da estrada, não há mais saída. Aline segurou meu braço. Vamos embora agora, Vinícius. Isso tá errado. Tentei ligar o carro. Nada. A chave girava, mas o motor nem fazia barulho. Tentei de novo. Nada. As luzes internas do painel começaram a piscar freneticamente, como se o sistema estivesse surtando. Foi quando ouvimos um grito abafado, vindo da lojinha. Daniel, teimoso, saiu do carro e foi em direção ao prédio. Vanessa foi atrás, tentando segurá-lo. Eu e Aline ficamos. Daniel, volta! Gritei, mas ele já tinha aberto a porta. Aline apertou minha mão. A gente tem que sair daqui, agora. Pegamos os celulares, sem sinal, nenhuma barra. E então o rádio do carro desligado ligou sozinho. Uma música começou a tocar bem baixinho. Era uma gravação antiga, parecia um samba-canção dos anos 40, mas a letra falava dos nossos nomes. Aline se perde na estrada. Daniel dança com o diabo. Vanessa não volta para casa. E Vinícius dirige para o inferno. A gente saiu correndo do carro. Quando chegamos à porta da lojinha, o som de um sino de entrada tocou sozinho. Lá dentro, Daniel e Vanessa estavam parados, como hipnotizados, olhando para prateleiras cheias de fotos antigas. Centenas de polaroides. E em todas, pessoas com expressão de terror. Algumas em preto e branco, outras em tom sépia. Em algumas dava para ver claramente. Elas estavam nos carros, no posto, como se tivessem sido fotografadas no momento da morte. Uma das fotos caiu no chão. Aline pegou. Sou eu? Ela sussurrou. Era. E ao lado dela, eu. No banco um carro com o olhar vazio. Exatamente como estávamos minutos antes. Na parede do fundo, algo começou a se mexer. Era como uma cortina de pano velho. Por trás dela, víamos silhuetas se aproximando. Passos leves, múltiplos, muito rápidos. Daniel gritou. Corremos para fora. Aline tropeçou e eu a levantei com força. Corremos para o mato, pela estrada de terra, sem olhar para trás. Só corremos. Corremos até avistarmos luzes à frente. Era uma guarita de pedágio na rodovia. Uma viatura da polícia estava parada ali. Desesperados, contamos tudo. Os policiais
Voltaram conosco até a entrada da estrada de terra, mas não havia mais estrada, só mato alto e cerrado, nenhuma placa, nenhum rastro de carro, nada. Como se o posto nunca tivesse existido. Um dos policiais disse: "Vocês não são os primeiros a falar disso. Já ouvimos umas histórias parecidas, sempre gente voltando de viagem, sempre de madrugada, sempre um posto que ninguém consegue encontrar depois." Eles nos levaram até uma delegacia e depois seguimos viagem de ônibus. O carro foi encontrado dias depois, abandonado em um matagal com o tanque vazio. De vez em quando, ainda ouço aquela música, não no rádio, na minha cabeça. Às vezes no meio da noite, às vezes quando passo por algum posto de estrada. Aline se perde na estrada, Daniel dança com o diabo, Vanessa não volta para casa e Vinícius dirige para o inferno. Eu tinha 21 anos quando comecei a trabalhar em um posto na rodovia SP-55, entre Peruíbe e Itanhaém. Era um lugar meio caído, com bomba antiga, fachada descascando e um matagal denso atrás. O tipo de posto que só funciona por inércia, sabe? Mas pagava melhor que os outros da região, especialmente o turno da noite. No meu primeiro dia, o gerente, seu Rubens, foi direto. "Tem um banheiro lá no fundo que a gente não usa mais. Tá trancado. Se algum cliente perguntar, manda usar o da conveniência. Beleza? Só assenti." Achei normal. Posto velho sempre tem coisa quebrada. Mas conforme as semanas passavam, percebi que todo mundo evitava falar daquele banheiro. Ele ficava num anexo do lado esquerdo, perto de um corredor escuro. A porta era de madeira, marcada com riscos e manchas como de ferrugem. Certa noite, um caminhoneiro bateu na loja bufando. "Ô, parceiro, que porcaria de banheiro é esse? O da conveniência tá trancado." Fiquei meio perdido. O da conveniência nunca trancava. Fui ver e de fato a porta não abria, trancada por dentro. Voltei e disse para ele: "Tem um no fundo, mas olha, é melhor esperar." "Ah, vai se danar. Tô quase mijando nas calças." Ele foi, entrou naquele banheiro esquecido, nunca, mas saiu. Eu juro por tudo que é mais sagrado, ele entrou. Vi com meus próprios olhos. A porta fechou atrás dele. Esperei 5 minutos, 10, 20. "Ô senhor", chamei da porta, nenhuma resposta. Bati, gritei, tentei abrir, trancada. Chamei o seu Rubens. Ele chegou nervoso, olhou o relógio, olhou para a porta. "Era para ninguém entrar aí", disse, e sacou uma chave enferrujada de um chaveiro antigo. Quando abriu, o banheiro estava vazio, vazio mesmo. Nenhuma alma, nem sinal do caminhoneiro. Só o cheiro forte de mofo e aquela sensação estranha, como se o ar lá dentro fosse mais denso. Como se o tempo não passasse do mesmo jeito ali. Rubens trancou, de novo sem dizer nada. No dia seguinte, vi os amigos do caminhoneiro voltarem para procurar ele. Fizeram BO, a polícia veio, checaram câmeras e aqui vai o detalhe mais bizarro. Nas gravações, dá para ver o homem indo em direção ao banheiro. Mas a porta nunca se abre. É como se ele sumisse no meio do caminho. E o mais estranho, não era o primeiro. Comecei a investigar. Perguntei discretamente para os outros frentistas. Uns desviavam o olhar. Outros simplesmente diziam: "Não se mete." Até que encontrei o Rafael, um ex-funcionário que largou o posto depois de uma noite. Estranha, em 2019, ele me contou: "Aquele banheiro não é só velho, é amaldiçoado. Uma mulher morreu ali, funcionária da limpeza. Ficou trancada lá dentro por horas, e quando abriram, ela estava morta, com os olhos estourados e marcas nas unhas, como se tivesse tentado escavar a parede." E depois disso, começaram os sumiços, sempre de noite, sempre gente que entrava sozinha. Mas por quê? Dizem que tem uma porta lá dentro que às vezes aparece e quem abre não volta. Voltei para o posto naquela noite com a cabeça girando. Passei o expediente olhando para o corredor que levava ao banheiro. Às 3h15 da manhã, vi uma sombra passar. Ali corri até lá. A porta estava entreaberta, o banheiro aberto. Sem pensar, entrei.
luz fraca, pia rachada, espelho quebrado e, no fundo, uma porta nova, não de madeira. Era de ferro escuro, com uma tranca grande e antiga, algo que definitivamente não estava lá antes. Me aproximei e aí ouvi vozes fracas, longínquas, chamando meu nome. Tiago. O som vinha de trás da porta de ferro. Meu corpo congelou, mas minha mão já estava na maçaneta. Na hora que toquei, a luz piscou e ouvi um grito alto, de dor. Dei um passo para trás. A porta desapareceu. Olhei em volta. O banheiro voltou ao normal. Saí correndo. No dia seguinte, contei para o Rubens. Ele ficou branco. Me deu uma semana de folga, pagou adiantado e disse: esse banheiro tá aí desde antes de construírem o posto. Tentaram demolir uma vez e 2 pedreiros sumiram. Deixaram ele de pé desde então. Mas e a porta de ferro? Ela só aparece para quem foi chamado. Você teve sorte, Tiago. Muita sorte. Me avisaram para não voltar, mas eu voltei. Uma última vez. Fui de madrugada, sozinho, armado de coragem e burrice. Entrei no banheiro. A porta estava lá, aberta. Dessa vez não hesitei. Atravessei. Do outro lado, era escuro. Muito escuro. Um corredor de pedra úmida e vozes sussurrando. Vi rostos, gente presa nas paredes, rostos conhecidos, o caminhoneiro, a mulher da limpeza. Outros, e aí percebi, era um lugar feito de arrependimento, um eco de todas as decisões erradas, um poço. Sem fundo onde o tempo não existe, eu não devia estar ali. Corri de volta, a porta estava se fechando, consegui sair por pouco. Ela bateu atrás de mim com um estrondo que fez o espelho cair da parede. Tranquei, saí do banheiro, nunca mais voltei. Hoje moro em Curitiba, longe de qualquer posto de estrada. Mas às vezes ouço vozes vindo do ralo do meu banheiro, chamando meu nome. Sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já atravessei o Brasil de ponta a ponta, pelas rotas mais movimentadas, até os trechos esquecidos por Deus. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela madrugada no sertão do Ceará. Era início de abril, por volta das 2h45 da madrugada. Eu estava na BR-122, um trecho deserto que corta a terra seca como uma cicatriz esquecida. Saí de Teresina no fim da tarde, levando uma carga de pisos cerâmicos com destino à Fortaleza. O sono já começava a me pegar, os olhos pesavam, e o traço branco da estrada dançava diante dos meus faróis como se zombasse de mim. Eu precisava parar. Foi então que vi a luz. Um letreiro antigo piscava à distância, meio apagado. Posto São Miguel. Estava isolado, cercado de vegetação seca e árvores retorcidas. Parecia mais um daqueles lugares que o tempo esqueceu. Mas eu estava cansado demais para ser seletivo. Parei ao lado de uma bomba velha, desliguei o motor e saí da cabine. O calor da estrada ainda grudava na minha pele, mas o ar ali era diferente, parado, silencioso demais. Boa noite, tem alguém aí? Nenhuma resposta. Apenas o rangido da cobertura de zinco e o zumbido baixo de uma lâmpada prestes a queimar. A loja de conveniência estava aberta, segundo a plaquinha torta na porta. Entrei. O cheiro era de mofo e ferrugem. As prateleiras exibiam salgadinhos vencidos, bebidas empoeiradas e algumas latas sem rótulo. A geladeira fazia barulho, mas não esfriava nada. Atrás do balcão, uma televisão de tubo exibia estática. Ao lado dela, um calendário na parede chamou minha atenção. Setembro de 1998. Não era velho, estava intacto, como se alguém tivesse colocado lá ontem. Ri sozinho. Deve ser coisa de dono nostálgico. Peguei um refrigerante quente e um pacote de biscoito. Deixei R$5 no balcão e fui saindo. Foi então que meu coração gelou. O caminhão tinha desaparecido. Olhei em volta, confuso. A estrada, o pátio, tudo ali, mas meu caminhão não estava.
como se nunca tivesse existido. Corri até onde ele estava estacionado. Nada. Sem marcas de pneu, sem sinal de arrombamento. Nem uma gota de óleo no chão. E então eu vi, atrás do posto, além de uma cerca enferrujada, havia uma figura, parada em pé, à sombra de uma árvore torta. Parecia um homem, mas algo estava errado. Ele era alto demais. E a maneira como ele inclinava a cabeça não era natural. Era como uma marionete quebrada. "Ei, viu meu caminhão?" gritei. Ele não respondeu. Só ficou ali me olhando, ou pelo menos parecia estar. Virei para voltar à loja. Talvez fosse uma pegadinha, ou alguém tentando me assaltar. Mas quando entrei de novo, a televisão estourou em estática, agora ensurdecedora, como um grito eletrônico. As luzes piscaram. O ar ficou gelado, seco, como se o tempo tivesse parado. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Tentei abrir, trancada. Chutei, bati, mas nada. Foi aí que ouvi passos, lentos, arrastados. Virei. A figura estava dentro da loja agora, no fim do corredor entre as prateleiras. Imóvel, ombros caídos, rosto coberto pela sombra. Não havia som de porta abrindo. Ele simplesmente apareceu. "Quem é você? O que está acontecendo?" gritei. Ele não falou nada. Apenas levantou a mão e apontou para um corredor estreito nos fundos da loja e desapareceu. Não andou, não correu. Simplesmente sumiu. Eu devia ter ficado onde estava, mas algo, talvez o desespero, me fez obedecer. Caminhei até o fundo, com os passos ecoando forte naquele silêncio mórbido. Havia uma porta entreaberta, com uma luz amarelada escapando por baixo. Empurrei. O que vi ali me tirou o chão. Um pequeno cômodo, paredes cobertas por TVs antigas, rádios, gravadores. Todas as telas exibiam eu mesmo, em tempo real, entrando no posto, pegando o refrigerante, percebendo o sumiço do caminhão. Tremi. Dei um passo para trás. Então, uma das TVs mudou. Mostrava meu corpo, caído no chão da loja, olhos abertos, sangue saindo da minha cabeça. Comecei a hiperventilar. Tentei sair da sala, mas o corredor havia desaparecido. No lugar, uma parede lisa, sólida. Eu estava preso. Sussurros começaram, vozes que não vinham de lugar algum, algumas em português, outras em línguas que eu nunca tinha ouvido. Senti náusea, tontura. As luzes tremularam e ele voltou. Mais. Perto agora, a figura... Pude ver melhor seu rosto. Era o meu. Pálido, morto. Ele levantou a mão de novo. Não para atacar, mas como se quisesse me mostrar algo. E quando fez isso, eu senti. Tudo. Vi rostos, gritos, outros caminhoneiros. Um em 2005, outro em 1982. Um homem de chapéu em 1970. Todos tinham parado ali. Todos tinham desaparecido. Aquela estação não era real. Ou talvez fosse, um dia, há muito tempo. Agora era uma armadilha. Um buraco no tempo, um devorador de almas. Caí de joelhos. A visão escureceu. A última coisa que vi foi meu reflexo na tela. Sorrindo, acordei com batidas no vidro da cabine. Era dia. Estava de volta ao meu caminhão, estacionado. No acostamento, um policial rodoviário me olhava com preocupação. "Tá tudo certo, senhor? Tá parado aqui há umas 4 horas. Tá se sentindo bem?" Olhei em volta. A estrada estava vazia. O posto não existia, nenhum sinal, nenhuma construção, nenhuma bomba de combustível. Só mato seco e, ao longe, uma árvore torta. Respondi que estava bem. Liguei o caminhão e fui embora sem olhar para trás. Mas desde aquele dia, sempre que passo pelo Ceará, evito aquela rota. Tem gente que não acredita quando conto isso, mas eu sei o que vi. E se você trabalha à noite, sozinho, como frentista, talvez devesse prestar mais atenção nas coisas que acontecem de madrugada. Me chamo Leandro. Tinha 28 anos na época.
e trabalhava no turno da madrugada em um posto de gasolina isolado na BR-262, interior de Minas Gerais. Era o único funcionário no pátio depois das 10 da noite. Conveniência fechava, lanchonete apagada, banheiro trancado. Só eu e aquele lugar amaldiçoado. O posto era velho, cercado por mato dos dois lados da rodovia. À noite, o som dos bichos da mata misturado com os estalos das lâmpadas fluorescentes criava um clima tenso, como se a floresta estivesse sempre espiando. Tudo começou em uma terça-feira. Chovia fino e o céu estava tão escuro que nem a lua se mostrava. Saí da cabine por alguns minutos para fumar nos fundos. Quando voltei, vi no monitor de segurança que a bomba 3 havia sido usada. Litros abastecidos. Mas o pátio estava vazio. Nenhum carro, nenhuma moto, nada. Fui até lá. O bico estava solto, pingando, como se tivesse acabado de ser usado. Mas não havia pegadas, nem barulho de motor se afastando, nem sequer sinal de pneus molhados no chão. Isso me incomodou muito. Achei que fosse erro da bomba. No dia seguinte aconteceu de novo. Mesma bomba, mesmo horário. 2h47 da madrugada. Agora 7 litros. E então, na terceira noite, além do abastecimento fantasma, percebi algo mais sinistro: o cheiro de queimado. Forte, misturado com gasolina, como se algo tivesse sido torrado ali. Levei isso ao gerente, seu Afonso. Ele só riu e falou: "Isso aí é bomba velha. Ou é sua cabeça, você fica sozinho demais." Não aceitei. Instalei minha câmera, coisa simples, analógica, mas dava para captar movimento. Apontei direto para a bomba 3 e esperei. Às 2h45, as luzes do posto começaram a piscar. A temperatura caiu. Eu senti como se o ar tivesse sido drenado. Um silêncio pesado tomou conta de tudo, até os grilos pararam. No vídeo, não dá para ver um corpo, mas a sombra estava lá. Uma silhueta alta, deformada, caminhando em direção à bomba. A forma parecia derretida, como se o calor tivesse distorcido um corpo humano. E quando chegou perto da lente, olhou direto para mim e desapareceu. Fui tomado por um pânico que não dá para explicar. Era como se meu corpo soubesse que algo que não deveria existir estava ali. Falei com o Paulo, frentista do turno da tarde. Quando mostrei o vídeo, ele empalideceu. "Cara, você não sabe? O cara da bomba 3... Que cara?" "O Maurício. Caminhoneiro. Há uns 10 anos ele abasteceu aqui e saiu sem pagar. Bateu de frente com outro caminhão menos de 1 quilômetro depois. A cabine dele explodiu. O corpo foi encontrado carbonizado, ainda com o recibo do posto no bolso. Naquela noite eu quase não fui trabalhar, mas alguma coisa me puxava de volta, como se a bomba me chamasse. Às 2h40 da madrugada, decidi encarar. Fiquei parado do lado da bomba 3, tudo escuro. A floresta parecia mais viva, mais próxima. As luzes começaram a piscar. Um cheiro insuportável de carne queimada se espalhou. E então ouvi passos pesados, arrastados e algo mais, como goteiras de gasolina pingando de um corpo em chamas. "Quem tá aí?" gritei com a voz trêmula. A bomba ligou sozinha, o visor acendeu. O bico se levantou devagar, como se uma mão invisível o segurasse. Foi quando eu vi. Por uma fração de segundo, um rosto se formou na superfície da bomba. Derretido, sem lábios, os olhos pretos como carvão queimado. A boca se abriu como se gritasse. Mas tudo que saiu foi: "Preciso terminar." Me afastei cambaleando. O bico caiu no chão. A bomba desligou. Corri. Vomitei atrás da cabine. O gosto metálico da gasolina parecia ter entrado no meu sangue. Depois disso, começaram os sussurros. Toda madrugada, uma voz rouca, com cheiro de fumaça, dizia palavras soltas nos alto-falantes desligados da lanchonete. "Paguei. Combustível. Não acabei." Comecei a ter pesadelos.
Eu estava na cabine do caminhão, preso, tentando sair, mas tudo ao meu redor estava pegando fogo. Sempre acordava suado, sentindo o cheiro do meu próprio corpo tostando. Decidi investigar. Voltei aos registros da prefeitura. Encontrei o boletim de ocorrência de 1998. Maurício Peixoto, 47 anos, caminhão-tanque. Ele realmente abasteceu e fugiu. O impacto com o outro veículo causou explosão imediata. O posto foi fechado por meses. E o mais estranho, o corpo dele foi enterrado sem reconhecimento formal. Estava irreconhecível e o caminhão desapareceu no fogo. Voltei ao posto na semana seguinte só para buscar minhas coisas. Pedi demissão por telefone. Paulo me encontrou na saída. Leandro, o novo frentista, sumiu. Como assim? Veio cobrir seu turno. Primeira noite, sumiu. O carro dele foi encontrado na beira da mata. A bomba 3 estava ligada, marcando 66,6 litros. Fiquei gelado. Hoje moro em outra cidade. Longe de estrada, longe de postos. Mas às vezes, quando a madrugada cai e tudo está muito silencioso, o cheiro de gasolina queimada volta. Às vezes ouço passos pesados no quintal. E o pior, uma notificação do... Meu celular chegou esses dias, da câmera antiga que ainda está na nuvem. Alguém ativou a bomba 3.E e olhou direto para a câmera.